Fala galera, vamos agora numa aula muito massa de evolução, hein? Falando especificamente, olha só, evolução da célula eucariótica. Como que surgiu, afinal de contas, as células eucarióticas, hein? Galera, existem duas teorias muito importantes. Uma teoria é a teoria da invaginação da membrana plasmática, que é exatamente o que eu vou falar aqui. E a outra teoria é a teoria endossimbiótica do surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos. Essa aí eu vou deixar para uma outra aula. Essa aula de hoje, galera, esse vídeo de hoje para vocês é um remaker. Sabe um remaker? Porque uma das primeiras aulas aqui do meu canal é exatamente esse tema, mas lá atrás foi gravada sem muitos recursos, com áudio reverberando numa sala de aula vazia. Então agora eu vou gravar esse conteúdo que é importante demais, que inclusive essa aula é uma das aulas mais assistidas, porque o tema é extremamente importante, tem pouco vídeo sobre isso na internet, no YouTube. Então vamos comigo, hein? Compartilha esse vídeo com a galera, manda para todo mundo, porque é um assunto muito importante e isso cai em prova. Isso cai em prova, é um assunto de evolução que cai muito em prova. Bom, primeiramente é o seguinte, o que existia lá no começo? Existia, senhoras e senhores, as células procarióticas. Olha só, vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é uma célula procariótica. As células procarióticas, elas são chamadas de procarióticas. Vamos ver se você tinha essa noção, hein? Porque pro é aquilo que vem antes. E carioteca diz respeito à membrana nuclear, que é chamada carioteca, ou era chamada carioteca. Tem mudado o nome, tem usado muito membrana nuclear agora. Mas o nome procarionte define aquelas células que vieram antes da carioteca. E quais são os seres vivos que apresentam células procarióticas? Bactérias, basicamente. Bactérias, cianobactérias, árqueas, são todos seres procariontes. E o que tem nesse ser procarionte? O que existe nele? Ó, tem simplesmente aqui apenas a sua membrana, deixa eu escrever aqui no cantinho, a sua membrana plasmática. Ele apresenta o seu material genético. Ele apresenta essas bolinhas aqui que eu estou representando. São os plasmídeos, com O bem aqui bonitinho aqui, plasmídeos. E existe também esses pontinhos aqui, ó, que são os ribossomos. São os ribossomos. Basicamente é isso que apresenta uma célula procariótica. E aqui dentro, tudo isso está mergulhado dentro de uma solução amorfa, rica em ácido hialurônico, que é o hialoplasma, ou o citoplasma aqui. Perceba, o material genético está espalhado pelo hialoplasma. Ele não está organizado, definido ali no núcleo. O que aconteceu no decurso da evolução? A membrana plasmática, ela começou a crescer e perceba, ela foi entrando para dentro do hialoplasma. Ela foi dobrando para dentro do hialoplasma. Por isso nós estamos vendo aqui é a chamada teoria da invaginação da membrana plasmática. O que você está vendo acontecer aqui, ó, é a invaginação da membrana plasmática. Essa é o que explica a teoria do surgimento da célula eucariótica. A membrana plasmática ela começou a dobrar para o interior do citoplasma e à medida que ela foi fazendo isso, ela foi confinando lá dentro o material genético. Ela foi confinando o material genético. Por isso, galera, que a carioteca, a substância que compõe a carioteca, a natureza bioquímica daquilo que forma a carioteca é exatamente a mesma do que forma a membrana plasmática. Porque a membrana plasmática que deu origem à carioteca. Então, toda aquela estrutura da membrana plasmática, fosfolipídica, com a bicamada fosfolipídica, com proteínas, etc., está tudo presente na carioteca. E outro detalhe importante que prova isso, a carioteca é altamente porosa. É cheio de poros na membrana nuclear, que inclusive permite o trânsito de citoplasma para o nucleoplasma e de nucleoplasma para o citoplasma. Inclusive a passagem de moléculas grandíssimas, como por exemplo o RNA.
E ao mesmo tempo, atenção para isso, hein? E ao mesmo tempo que foi confinando o material genético em uma determinada região, que a gente chama hoje de núcleo, todos esses caminhos aqui, ó, dentro aqui do citoplasma, fez surgir as organelas membranosas que a gente conhece. Muitas delas, não todas. O que surgiu aqui, por exemplo? Ó, o retículo endoplasmático rugoso, que a gente chama também de ergastoplasma, cuidado, não esqueça esse nome. O retículo endoplasmático liso. Surgiu aqui também o complexo golgiense, e aí, por uma ação do retículo endoplasmático rugoso produzindo proteína, o complexo golgiense empacotando essa proteína, surgiu também os lisossomos. Os lisossomos e suas variantes, né, como os peroxissomos, os glioxissomos. Então, todas essas organelas aqui, elas surgiram dessa maneira. E, obviamente, surgiu também o núcleo. E assim fez nascer a célula eucariótica. Galera, cuidado, hein? Você pensa, quanto tempo demorou isso? Isso demorou muito mais tempo para isso aqui acontecer do que, por exemplo, para surgir mamífero nesse planeta. Desde o primeiro dia que surgiu um primeiro mamífero até os dias de hoje, foi um tempo bem mais curto do que o tempo para isso aqui acontecer. Então, o que eu estou falando aqui está na cifra dos bilhões de anos. Esse processo aqui demorou bilhões de anos para acontecer. Beleza? Então, ó, o que nós estamos vendo aqui? Uma teoria a respeito do surgimento das células eucarióticas. O nome dessa teoria é a invaginação. É a invaginação da membrana plasmática. E ela se deu pela dobradura para o interior do citoplasma da membrana plasmática, que confinou o material genético numa região e, ao mesmo tempo, fez surgir todas essas organelas. Galera, qual organela que não surgiu por isso aqui, ó? É essa organela que eu desenhei aqui, ó. Essa aqui é a mitocôndria. A mitocôndria e os cloroplastos, eles surgiram por uma outra teoria. Acredita-se que eles eram organismos independentes, mas sobre essa teoria eu vou falar numa outra aula. Por enquanto, eu vou ficar só na teoria da invaginação da membrana plasmática. Beleza? Espero que você tenha aproveitado essa aula. Guarde essa informação que ela vai ser muito útil para a sua prova. Até mais. Tchau!